Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade a uma série de estudo, ouvindo a voz de Deus. E hoje nós iremos para o nosso terceiro tema, a origem do mal. Convido você a curvar sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, amado Pai, nos ajude, Senhor, nesse presente estudo da Tua Palavra. Hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. Nos oriente, Senhor, nos guie com o Teu Santo Espírito. Esteja com meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo. Obrigado por esse momento. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então fazer a introdução do nosso assunto. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doenças, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixamos que a Bíblia responda. Já estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos. A primeira pergunta é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Convido você aí no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, e o verso é o verso 11, que nos diz o seguinte: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, o texto aqui já responde a nossa pergunta, que o exército de Deus é composto de milhões e milhões e milhares de milhares. Veja só que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos. Convido você a irmos ao livro de Ezequiel, capítulo 28, o verso é o verso 14 e o verso 15. 14, 15 e 17. Que descrição a Bíblia faz do ex-líder dos anjos, chamado Lúcifer. E aqui diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. O verso 15. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o verso 17 nos diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então, qual é a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos? Aqui diz que esse anjo ele era perfeito, né, nos teus caminhos, perfeito. Aqui também diz que até que se achou iniquidade em ti. Sabe, a palavra iniquidade, ela é transgressão da lei de Deus. Em 1 João 3,4 diz isso. Mas veja só, que outros pecados esse anjo cometeu? Eu convido você a ir no livro de Isaías, o capítulo 12 de Isaías, o verso do 12 ao 14. Então, o livro de Isaías vai nos dizer quais foram os outros pecados que esse anjo cometeu.
Então veja só, no livro de Isaías, capítulo 14, perdão, o verso 12 ao 14 nos diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. O verso 13: Tu dizia no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O verso 14 nos diz: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Perceba o seguinte, olha, que outros pecados esse anjo cometeu. Queria assentar-se no trono de Deus. Você percebe a ousadia. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Nós vimos isso aqui no texto. E por fim, queria o lugar de Deus e ser adorado. Já imaginou ser criado, querer ser adorado, querer o lugar de Deus? Mas veja só, qual foi o resultado dessa rebeldia? Convido você a irmos ao livro de Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 9. Qual foi o resultado, então, dessa rebeldia? Que diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. O verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E o verso 9 nos diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Que resultado, então, teve da rebeldia daquele anjo? Ele foi expulso do céu com os seus anjos. Diz que houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos contra o diabo e seus anjos. E aqui diz que não se achou mais o lugar dele no céu. Veja só, a nossa quinta pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Convido você a ir no livro aí de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 2, e nós vamos ler o verso 15 ao verso 17, 2, do 15 ao 17. E veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O verso 16: O Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente. E o verso 17 nos diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual foi a advertência de Deus para Adão e Eva no Éden? Que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles viessem comer, eles morreriam. Essa foi a advertência divina. Mas veja só, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Vamos aí em Gênesis capítulo 3, e o verso 4 nos diz assim, veja só. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. O verso 5 nos diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você percebe que Satanás aqui usa uma serpente, e a serpente chega para a mulher e diz que se ela comer do fruto, ela não ia morrer, contrariando a advertência divina de Deus, que Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Mas o diabo chega então aqui para a mulher, de uma forma da serpente, e diz para a mulher que ela não morreria, mas seria como Deus. E é claro que o homem e a mulher comeram de um fruto, e aí entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio as consequências. Agora veja só, a pergunta 7 diz assim: que certeza Deus transmitiu
a Adão e Eva quando eles pecaram. No capítulo 3 aí de Gênesis ainda, o verso 15 nos diz assim, veja só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja só, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. E foi isso que Jesus fez. Mas vamos lá, de que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e verso 15. 2 Coríntios 11, verso 14 e 15. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. E o texto nos diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E o verso 15 diz assim: e não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Agora vamos lá para Mateus 24, verso 24, para complementar esse texto. Mateus 24, e o verso é o verso 24, que nos diz o seguinte. Veja só, estou aqui folheando minha Bíblia. Convido você também que folheie a sua, para nós acharmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você percebe que o texto anterior que nós lemos lá, de Coríntios, diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz, e não é muito porque os seus anjos se transformam em ministros de justiça. Mateus aqui está dizendo que os falsos profetas, eles operam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. De que maneira Satanás nos engana hoje? Realizando sinais e prodígios. Ele tem o poder de se transformar até em anjo de luz, se ele quiser. Nós temos que ter cuidado para não sermos enganados pelo diabo. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias. Apocalipse capítulo 12, e o verso é o verso 12. Vamos lá, o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, e o verso 12 nos diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui diz que o diabo está cheio de grande cólera, porque pouco tempo lhe resta, e ele está na terra. Você percebe? Agora o capítulo 12 ainda, o verso 17, nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja só, vou fazer algumas perguntinhas. O diabo aqui está irado contra aqueles que não seguem mandamento algum? Não, o texto não diz isso. O texto diz que está irado contra aqueles que guardam o mandamento de Deus. Você percebe? Então, meu amigo, minha amiga, se eu e você guardamos os mandamentos de Deus, o diabo está irado contra mim e contra você, porque pouco tempo lhe resta. Como nos é possível vencer Satanás? Convido você aí no livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ver o que diz o livro de Efésios. Efésios 6, a partir do verso 10. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Como nos é possível vencer Satanás? E aqui diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo.
Aqui diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você percebe, meu amigo, minha amiga, que nós temos aqui que tomar a armadura de Deus. Mas aqui diz assim, veja só o que diz. Continuando no verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O verso 17 nos diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o 18, para nós finalizarmos, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como nos é possível vencer Satanás? Aqui nos dá então a receita para que possamos vencer o inimigo. Revestir-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Essa então é a receita que possamos vencer o inimigo. Espero que você tenha compreendido esse assunto, espero que você tenha aprendido mais um pouco da palavra de Deus. Espero que Deus lhe abençoe através desse estudo e eu convido você para orar junto comigo. Amado Deus, amado Pai, obrigado aqui, Senhor, por mais um estudo da Tua palavra. Hoje nós aprendemos que o mal surgiu através de um anjo que era perfeito, mas que surgiu no seu coração o desejo de ser adorado e se rebelou contra o Senhor. Obrigado por esse estudo, Pai, nesse momento. Peço uma bênção especial sobre meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. Esteja com ele e com ela nesse dia. Obrigado por esse momento. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.